Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma devocional, desta vez no Salmo 40. Nosso título é Quem sou eu e quem Deus é? O verso base nosso é o verso 40, aliás, verso 17 do Salmo 40. Diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. À luz dos 3 primeiros versos desse salmo, Davi deveria estar passando por um período de grande tribulação, de grande angústia, onde após ele orar e esperar em Deus, ele experimentou um livramento especial da parte do Senhor. E através desse livramento, ele nos deixa um precioso testemunho e lições de grande valor para a nossa vida. A primeira delas que nós tiramos desses versos é que nem sempre Deus nos atende prontamente. A espera confiante, como ele declara no verso 1, indica aqui um tempo de expectativa. É um período em que muitos desanimam nessa espera por parte de Deus. A segunda lição que nós tiramos daqui é que em quem nós devemos ou podemos esperar por cuidados. Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Muitos esperam sim em sorte, no acaso, em pessoas, em outros fatos, em outros desdobramentos, mas Davi nos diz aqui, nessa segunda lição, que ele esperou confiantemente pelo Senhor. Terceira lição que tiramos desses versos é que nós aprendemos também o modo como Davi espera pelo Senhor. É um modo confiante. Muitos esperam em Deus, mas esperam inseguros, esperam chorosos, esperam murmurando e coisas desse tipo. A quarta lição que nós tiramos também desses versos é que nós aprendemos a esperar também em Deus com confiança, independentemente da dimensão dos problemas que enfrentamos. Vemos a seguir que Davi fala que quadro que ele retrata como sendo um poço de perdição, um tremedal de lama, ou seja, uma situação extremamente difícil que ele não tinha como sair. Independente disso, ele esperou com confiança em Deus. Uma quinta lição que esse quadro nos traz é que a confiança em Deus é sempre recompensada. Sempre que nós esperamos em Deus, Deus nos recompensa com uma palavra, com consolo, com uma solução. Ele diz aqui no verso 1 que ele esperou confiantemente pelo Senhor e o Senhor se inclinou para ele. E uma sexta lição ainda. Vemos que em Davi, que os cuidados que recebemos de Deus, aprendemos com ele isto, devem servir também de testemunho. Posteriormente, no verso 3, ele diz: muitos verão essas coisas e confiarão e vão aprender também a descansar em Deus. Então há um testemunho naquilo que nós passamos, nesse tempo de espera, nessa espera pelo Senhor, nessa espera com confiança. Mas vemos ainda na experiência de Davi, e agora já nos versos 4 e 5, que esse cuidado especial de Deus para com ele não é exclusivo, mas esse cuidado é estendido a todo aquele que põe no Senhor a confiança, a todos aqueles que o buscam. Nos versos 6 a 10, e agora a gente vê aqui com clareza, que vê de alguma forma especial sobre a inspiração de Deus, Davi faz citações messiânicas. As palavras que ele fala, que ele escreve neste salmo, são palavras que foram proferidas por Jesus durante o seu ministério. Palavras que também são citadas pelo autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 5 em diante. Mas em tudo isso, havia em Davi também uma sensação de demora em ser atendido por parte de Deus. A gente percebe isso pela sutileza das palavras. Esperei confiantemente. Houve uma espera. Embora a confiança, ele entendeu demorada. Esperei. E isso nos dá essa sensação pelas palavras que nós percebemos dele no verso 13, onde lá ele expressa a consciência dos seus pecados. Ele diz: as minhas iniquidades me alcançaram.
Então ele entende que tudo agora está difícil para ele. Ele entende que aquilo que ele está passando é fruto, provavelmente, de contextos, de situações, de atitudes, de ações, de reações que ele teve no passado. E tudo isso parece explicar essa demora, e ele, enquanto ele aguardava. Mesmo assim, e isso é sempre próprio de Davi, mesmo ele sendo ali, nesse tempo, ele se queixar dessa situação, da angústia, e também dos seus adversários, que os adversários zombavam e mostravam satisfação pelo que ele estava vivendo, satisfação pelo seu sofrimento, mas ainda assim nós vemos que ele clama contra os adversários. Isso é próprio do Antigo Testamento, o povo de Deus mesmo perseguido por razões de maldade que eles mesmos cometeram, do afastamento de Deus, mesmo assim eles clamam contra os seus inimigos. E Davi faz isso, por inimigos que se alegravam pelo sofrimento dele. Davi cita isso lá nos versos 14 e 15. Na sua experiência de clamar, ser ouvido e ser atendido, Davi, por isso, ele engrandece a Deus. E aqui ele exorta a todos os fiéis que se alegrem em Deus e nos seus cuidados. Ele menciona isso lá no verso 16, que folguem, que exultem, que se regozijem aqueles que confiam em Deus. E por fim, no verso 17, ele encerra o salmo, deixando seu testemunho pessoal de quem ele é e de quem Deus é na sua vida. Primeiramente, nesse verso, ele fala da sua pequenez, da sua fragilidade e dependência. Esse é Davi. Alguém pequeno, frágil e dependente. Sempre a gente destaca o fato de que é um rei que está dizendo isso. Não era a atitude da maioria dos reis. Segundo ponto, ele reconhece que o seu suprimento vem exclusivamente de Deus. Ele clama, ele sofre, ele se reconhece pobre, frágil, dependente, mas ele também reconhece que é de Deus exclusivamente que vem tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele necessita, tudo aquilo que o ergue, que o mantém. Em terceiro lugar, ele também declara aqui no seu testemunho que Deus é o seu amparo e o seu libertador. Então essas coisas é o que nós podemos aprender aqui neste Salmo de número 40. Quem eu sou e quem Deus é. Davi experimentou isso e passa para nós através desse salmo. Que também assim seja o nosso testemunho acerca de nós mesmos, pequenos, frágeis, dependentes, pecadores. Davi se sentiu que as suas iniquidades caíram sobre ele. Nós também devemos sentir essa realidade sobre nós muitas vezes. E também nosso testemunho de quem Deus é na nossa vida. Que Deus nos abençoe.